Portugal tem menos de 100 mil quilômetros quadrados. Dentro desse espaço, cabem templos romanos, castelos templários, florestas com 20 milhões de anos e as maiores ondas já surfadas no mundo. Este vídeo percorre 31 cidades, do continente às ilhas, do óbvio ao que quase ninguém conhece. Aqui é o Travel List. Neste vídeo você vai conhecer 31 cidades portuguesas e o que cada uma tem de mais importante, da fronteira com a Espanha até o meio do Atlântico, do século I ao século XXI. Porto fica na margem norte do Rio Douro, a segunda maior cidade de Portugal. O bairro da Ribeira é patrimônio mundial da Unesco desde 1996. Foi o principal centro comercial da cidade durante séculos. Embarcações carregadas de vinho, azeite e cereais atracavam neste cais desde a Idade Média. As fachadas coloridas e as ruelas de paralelepípedo ainda guardam a escala original do bairro medieval. Do outro lado do Douro, em Vila Nova de Gaia, existem mais de 18 caves de vinho do Porto abertas ao público. A produção do vinho do Porto remonta ao século XVII, quando Portugal iniciou o comércio com mercadores ingleses em troca de bacalhau. A Croft, fundada em 1588, é a cave ainda em operação mais antiga do mundo neste estilo de vinho. A ponte Dom Luís I liga a Ribeira à Gaia. O nível superior carrega o metro e pedestres, com vista direta sobre o Douro. O nível inferior tem tráfego e passagem a pé. O Cruzeiro das Seis Pontes parte do cais da Ribeira e dura cerca de 50 minutos. Os barcos rabelos, embarcações de fundo plano que transportavam tonéis de vinho desde o Vale do Douro, são hoje o símbolo visual do rio. Guimarães é chamada o berço de Portugal. Foi aqui que nasceu Afonso Henriques em 1109, o primeiro rei do país. A Batalha de São Mamede, travada nos arredores em 1128, estabeleceu Portugal como nação independente. Na Torre da Alfândega, letras cravadas na pedra dizem: "Aqui nasceu Portugal". O centro histórico é Patrimônio Mundial da Unesco desde 2001. O castelo do século X ainda está de pé na colina. A pia batismal onde Afonso Henriques foi batizado permanece em seu lugar original na igreja de São Miguel do Castelo. O Largo da Oliveira tem uma oliveira centenária no centro. Os cafés ao redor funcionam há décadas, com a mesma vista que os habitantes da cidade têm há séculos. Guimarães fica a 55 quilômetros de Porto, cerca de 1 hora de comboio. O teleférico para o Monte da Penha custa os 5 roles na ida e volta. Em 2023, o perímetro Unesco foi ampliado para incluir a Zona do Couros, área industrial medieval de Curtumes, que moldou a arquitetura transmitida para as colônias portuguesas. National Geographic elegeu Guimarães uma das melhores cidades do mundo para visitar em 2026. Braga foi fundada pelos celtas, nomeada pelos romanos como Bracara Augusta, e tornou-se capital da província romana da Galécia. O Santuário do Bom Jesus do Monte é Patrimônio Mundial da Unesco desde 2019. O complexo combina uma escadaria barroca em zigue-zague com capelas que narram a paixão de Cristo ao longo de mais de 600 anos de construção contínua. O funicular hidráulico do Bom Jesus, inaugurado em 1882, foi o primeiro da Península Ibérica. Funciona sem motor, movido pelo peso da água. Cada cabine tem um reservatório. Quando a cabine de cima enche de água, desce. A de baixo, esvaziada, sobe. É o único funicular de equilíbrio hídrico original ainda em operação no mundo. A escadaria do Bom Jesus tem 577 degraus e sobe 116 metros. Peregrinos costumam subir de joelhos. Cada trecho
tem uma fonte dedicada a um dos 5 sentidos. Água sai de olhos, ouvidos e boca de figuras alegóricas. A Sé de Braga é a catedral mais antiga de Portugal, construída no século XII pelos pais do primeiro rei português. Braga fica a 53 quilômetros de Porto. Viana do Castelo fica na foz do rio Lima, no extremo noroeste de Portugal. A Basílica de Santa Luzia coroa o Monte de Santa Luzia acima da cidade. Construída entre 1904 e 1943, em estilo neobizantino, com elementos góticos, tem as 2 maiores rosáceas da Península Ibérica. Do topo da cúpula, avistam-se o rio Lima e o Atlântico. A cidade tem uma ponte sobre o rio Lima, projetada por Gustave Eiffel, o mesmo engenheiro da Torre Eiffel em Paris. O funicular de Santa Luzia foi inaugurado em 1923. A Praça da República, com chafariz do século XVI, é o coração histórico da cidade. O interior da Misericórdia tem paredes de azulejos azuis e brancos e talha dourada. A Wallpaper Magazine nomeou Viana do Castelo a Meca da arquitetura de Portugal. Subir a pé até a Basílica são 660 degraus. A entrada para o topo da cúpula custa 2 euros. Viana é base natural para explorar o Alto Minho, uma das regiões menos turísticas de Portugal, conhecida pelo vinho verde e pelas festas de Nossa Senhora da Agonia em agosto. Barcelos é a cidade do Galo de Barcelos, o galo cerâmico colorido que se tornou símbolo não oficial de Portugal. A lenda medieval conta que um peregrino galego, condenado à forca por um crime que não cometeu, apontou para um galo assado na mesa do juiz e garantiu que o animal cantaria no momento de sua execução. O galo se levantou e cantou. O peregrino foi solto. O monumento de pedra esculpido pelo próprio peregrino, em agradecimento ao milagre, ainda existe. Está no Museu Arqueológico de Barcelos. Em 1935, o Galo de Barcelos representou Portugal pela primeira vez numa exposição internacional, em Genebra. Barcelos é o município com mais freguesias de Portugal, 60. A cerâmica local é produzida artesanalmente e vendida na Feira de Barcelos, realizada toda quinta-feira. A Feira de Barcelos é um dos maiores mercados ao ar livre de Portugal. O melhor lugar para comprar peças de cerâmica autêntica, incluindo o galo. A ponte medieval sobre o rio Cávado, construída no século XIV, oferece a vista mais fotográfica da cidade. O Templo do Senhor Bom Jesus da Cruz é considerado uma das obras mais elegantes do barroco português. Barcelos fica a 60 quilômetros de Porto. Amarante fica às margens do rio Tâmega, no norte de Portugal. A ponte de São Gonçalo foi construída em 1790 para substituir uma estrutura anterior destruída por enchentes. A ponte de pedra dourada com pináculos barrocos ficou famosa em 1809, quando os habitantes de Amarante a defenderam por 2 meses contra as tropas napoleônicas, impedindo o avanço francês para o norte do país. São Gonçalo, nascido em Guimarães no século XII, é o padroeiro dos solteiros e casamentos em Portugal. Segundo a lenda, ele mesmo construiu a primeira ponte sobre o Tâmega. Todo ano, na festa do santo em junho, é tradição oferecer bolos em formas fálicas como símbolo de fertilidade. O convento de São Gonçalo, ao lado da ponte, tem entrada gratuita e um órgão barroco com esculturas fantásticas no interior. A reflexão da ponte e do convento no rio Tâmega é a imagem mais reproduzida em cartões postais de Amarante. O Museu Amadeu de Sousa Cardoso preserva a obra do pintor português pioneiro do futurismo e modernismo, um dos melhores museus de arte moderna do país, ainda pouco visitado por turistas internacionais.
Amarante fica a 60 quilômetros de Porto, sem trem direto. Lamego fica no coração do Vale do Douro, no norte de Portugal. Em 1143, foi aqui que a nobreza portuguesa proclamou Afonso Henriques como primeiro rei do país. O santuário de Nossa Senhora dos Remédios domina a cidade a partir de uma colina, uma escadaria monumental de 691 degraus, decorados com azulejos, urnas, fontes e estátuas em 9 patamares. A construção da escadaria levou mais de 200 anos. O projeto foi desenhado em 1777 e as obras continuaram até 1969. A fonte do remédio, no Pátio do Rei, foi projetada pelo arquiteto Nicolau Nasoni em 1738. Do topo, a vista sobre o Vale do Douro é um dos panoramas mais completos do interior norte de Portugal. Lamego produz o único espumante com denominação de origem de Portugal. Subir os 691 degraus a pé leva entre 20 e 30 minutos. O Museu de Lamego tem uma das maiores coleções de tapeçarias flamengas do país. A cidade fica a 130 quilômetros de Porto, próxima de quintas vinícolas do Douro que oferecem visitas e provas. Funchal é a capital da Madeira e combina num só lugar o centro histórico do século XVI e o acesso à Floresta Laurisilva, a maior floresta terciária subtropical do mundo, com 20 milhões de anos de existência. A Laurisilva da Madeira é patrimônio mundial da Unesco desde 1999. As levadas, canais de irrigação únicos da ilha, têm mais de 2.000 quilômetros de extensão e foram construídas a partir do século XV. A mais famosa passa por 4 túneis escavados na rocha e termina num lago com cascata de 100 metros. A partir de 2026, a visita às trilhas custa € 4,50 por pessoa e exige reserva online prévia. O teleférico do monte sobe em 15 minutos. O carro de cesto do monte, conduzido por 2 homens em bata branca, desce 2 quilômetros pela rua. O mercado dos lavradores tem flores tropicais e frutas exóticas todos os dias. Cristiano Ronaldo nasceu na Madeira. A ilha tem clima ameno o ano todo, montanha e oceano simultaneamente. Coimbra foi capital medieval de Portugal e abriga uma das universidades mais antigas da Europa, em funcionamento contínuo. Fundada em 1290, a Universidade de Coimbra é Patrimônio Mundial da Unesco desde 2013. O complexo inclui o Paço das Escolas, a Biblioteca Joanina do século XVIII e a Sé Velha do século XII. Foi a única universidade de língua portuguesa no mundo entre 1537 e 1911. A Biblioteca Joanina tem uma colônia de morcegos que habitam os livros à noite. Os morcegos comem os insetos que destruiriam os volumes históricos, um método de preservação natural que funciona há séculos. Luís de Camões, o maior poeta da língua portuguesa, estudou em Coimbra no século XVI. Os estudantes da universidade ainda usam capas negras e cantam o Fado de Coimbra, uma variante mais melancólica e acadêmica do Fado de Lisboa. A visita à Biblioteca Joanina exige reserva prévia, grupos limitados a 60 pessoas por turno de 20 minutos. Coimbra fica a 1h30 de Lisboa e 1 hora de Porto de comboio. Ponta Delgada é a capital dos Açores. A ilha de São Miguel tem a Lagoa das 7 Cidades, uma caldeira vulcânica com 2 lagos de cores diferentes, separados por uma ponte estreita. Um é azul,
o outro é verde. A lenda diz que são as lágrimas de dois amantes separados por um rei. São Miguel tem a Caldeira das Furnas, onde os habitantes cozinham o cozido das furnas, enterrado no solo vulcânico durante 6 horas pelo calor geotérmico. A ilha tem a única plantação de chá da Europa, a fábrica de chá Gorriana, em operação desde 1883, com visitas abertas ao público. O Miradouro Vista do Rei, no topo da Caldeira das 7 Cidades, é o ponto fotográfico mais icônico dos Açores. Ponta Delgada tem ligações aéreas diretas com Lisboa, Porto e principais cidades europeias. O arquipélago dos Açores é geologicamente jovem. As ilhas têm entre 4 e 8 milhões de anos. Aveiro é conhecida como a Veneza de Portugal, por seus canais navegados por moliceiros. Embarcações tradicionais de proa recurva, pintadas com imagens coloridas e frases populares. Os canais foram criados para o transporte de moliço, uma alga marinha usada como adubo. A cidade tem uma das maiores salinas ativas de Portugal e uma das arquiteturas Art Nouveau mais densas do país. Os ovos moles de Aveiro são doces feitos com gema de ovo e açúcar, envoltos em hóstia em formatos de conchas, peixes e barris, uma receita monástica que data do século XVI. Em 2016, foram reconhecidos como Indicação Geográfica Protegida pela União Europeia. Costa Nova, a 8 quilômetros do centro, tem as casas mais fotografadas de Portugal, palheiros listrados em cores vivas. O passeio de moliceiro nos canais dura 45 minutos. O Museu de Aveiro, no antigo Convento de Jesus, tem a tumba de Santa Joana Princesa com mosaicos em mármore do século XVIII. Aveiro fica a 40 minutos de Porto e 2 horas de Lisboa por comboio. Ponte de Lima é a vila mais antiga de Portugal. O Foral Real data de 1125, antes mesmo da fundação do país. A ponte que dá nome à cidade tem 2 seções, uma romana, do século I d.C., e uma medieval gótica, concluída em 1370. Com 277 metros de comprimento e apenas 4 metros de largura, a ponte é hoje exclusiva para pedestres e serve de passagem para peregrinos do caminho português a Santiago de Compostela. Segundo a lenda, quando as legiões romanas chegaram ao rio Lima, os soldados recusaram-se a atravessar. Acreditavam tratar-se do Létis, o rio do esquecimento do mundo dos mortos, que apagaria a memória de suas famílias em Roma. O general atravessou sozinho a cavalo e chamou cada soldado pelo nome da margem oposta. Provando que a memória permanecia, os soldados cruzaram. O Festival Internacional de Jardins, realizado entre maio e outubro, tem 12 jardins temáticos premiados internacionalmente na margem norte do Lima. A vila fica no coração da região do vinho verde, o vinho mais exportado de Portugal. Quintas e solares dos arredores têm turismo rural bem desenvolvido. Ponte de Lima fica a 26 quilômetros de Viana do Castelo. O Parque Natural da Arrábida fica a 40 quilômetros de Lisboa e tem águas com tonalidade azul turquesa comparada ao Caribe. A Serra da Arrábida funciona como barreira natural contra os ventos do norte, criando um microclima mediterrâneo com temperatura média superior ao resto do país. O resultado é uma costa de falésia branca, floresta densa e mar de visibilidade excepcional. As grutas submarinas do Portinho da Arrábida têm uma das maiores biodiversidades marinhas da costa portuguesa. A visibilidade subaquática chega a 15 metros. O convento da Arrábida, do século XVI, está embutido na própria falésia. Um projeto imobiliário na região foi bloqueado na década de 1990 por pressão popular. A faixa de costa permanece sem construção até hoje. O acesso às praias da Arrábida é controlado no verão.
Número de carros por dia é limitado. A praia de Galapinhos, eleita várias vezes a mais bonita de Portugal, não tem infraestrutura. O acesso é de barco ou a pé pela mata. Setúbal fica a 50 km de Lisboa. A Rábida é o contrapeso natural da capital. Mar Turquesa a menos de 1 hora de Lisboa. Tomar guarda o Convento de Cristo, Patrimônio Mundial da Unesco desde 1983. Fundado em 1160 pelos Cavaleiros Templários, foi transferido em 1344 para a Ordem de Cristo, que financiou as descobertas portuguesas do século XV. Henrique, o Navegador, foi grão-mestre da Ordem por 20 anos. A cruz da Ordem de Cristo estava nas velas das caravelas de Vasco da Gama quando ele chegou à Índia. A charola templária, o oratório circular do século XII, é a parte mais antiga e mística do conjunto. Os cavaleiros assistiam à missa a cavalo dentro dessa estrutura circular. A janela da sala do capítulo é considerada a mais complexa e simbólica do estilo manuelino, carregada de elementos marítimos, vegetais e religiosos que representam toda a cosmologia da expansão portuguesa. O complexo tem 8 claustros com arquiteturas de 5 séculos diferentes sobrepostos. Tomar foi o único lugar da Europa onde os templários não foram dissolvidos, apenas renomeados, conservando conhecimento e riqueza. O ingresso custa 15 €. A visita completa leva 2 a 3 horas. Tomar fica a 140 km de Lisboa. Nazaré é onde são surfadas as maiores ondas do mundo. O recorde atual pertence ao alemão Sebastian Staudtner. Uma onda de 26,21 metros, surfada em outubro de 2020 e certificada pelo Guinness World Records em 2022. As ondas gigantes são geradas pelo canhão submarino da Nazaré. Uma ravina no fundo do mar com 5 km de profundidade e 230 km de comprimento que amplifica as ondas do Atlântico Norte. O surfista Garrett McNamara descobriu o potencial das ondas da Nazaré em 2010. Antes disso, o local era conhecido apenas como uma vila de pescadores. A temporada de ondas gigantes vai de outubro a março. O Forte de São Miguel Arcanjo, no promontório do sítio, tornou-se o ponto de observação mais fotografado das ondas gigantes. O sítio fica 110 metros acima da praia, acessível por funicular ou a pé. No verão, Nazaré tem uma das praias mais movimentadas de Portugal. As pescadeiras da Nazaré ainda usam 7 saias sobrepostas, uma tradição local que sobrevive há séculos e coexiste com o surf de classe mundial. 15 cidades apresentadas. Ainda faltam 16, e as próximas incluem um mosteiro gótico com abóbadas abertas para o céu, a história de amor mais trágica de Portugal, praias entre as mais bonitas da Europa e uma cidade no meio do Atlântico que foi capital do país por 2 anos. Fica. O Mosteiro de Santa Maria da Vitória, conhecido como o Mosteiro da Batalha, é Patrimônio Mundial da Unesco desde 1983. Foi mandado construir pelo rei Dom João I, em agradecimento pela vitória na Batalha de Aljubarrota, em 14 de agosto de 1385. Portugal derrotou Castela naquele dia e consolidou sua independência. A construção durou quase 2 séculos. As capelas imperfeitas ficam nos fundos do mosteiro, acessíveis apenas pelo exterior. São chamadas de imperfeitas porque nunca foram concluídas. As abóbadas, elaboradíssimas, ficaram abertas para o céu. São consideradas a parte mais extraordinária do conjunto, algumas das vistas mais dramáticas da arquitetura medieval europeia. Na sala do capítulo repousa o túmulo do soldado desconhecido, com guarda de honra permanente. O claustro real tem janelas em estilo manuelino, adicionadas 1 século após a construção original. A Batalha de Aljubarrota é o evento fundador da identidade nacional portuguesa. Ingresso: 6 €.
Batalha fica a 120 quilômetros de Lisboa. Cascais foi a Riviera Portuguesa. No final do século XIX, o rei Dom Luís escolheu o Palácio da Cidadela como residência de verão, e a nobreza seguiu. Uma vila de pescadores tornou-se o resort mais elegante do país. Durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal permaneceu neutro, e Cascais virou refúgio de reis exilados e espiões europeus. Ian Fleming frequentou o Casino do Estoril vizinho, inspiração direta para o primeiro romance de James Bond. A Cidadela de Cascais, na fortaleza do século XVI, é hoje um distrito cultural com hotel de luxo, galerias de arte e o Palácio dos Condes de Castro Guimarães. A Boca do Inferno, a 3 quilômetros do centro, é uma formação rochosa em cratera onde o Atlântico entra com força. O Museu Paula Rego, a 2 quilômetros do centro, tem a maior coleção da pintora portuguesa mais internacional do século XX. Cascais fica a 30 quilômetros de Lisboa, 40 minutos de comboio. 4 praias estão a menos de 20 minutos a pé do centro histórico. A partir de Cascais, o Cabo da Roca fica a 18 quilômetros, o ponto mais ocidental da Europa continental, onde, nas palavras de Luís de Camões, a terra acaba e o mar começa. O Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça é o monumento mais antigo dos 4 sítios Unesco do centro de Portugal. Fundado em 1153, apenas 10 anos após a criação do país, por Dom Afonso Henriques, é o maior mosteiro cisterciense da Península Ibérica. Unesco desde 1989. A pureza das linhas e a escala impõem silêncio antes mesmo de entrar. Dentro estão os túmulos de Dom Pedro I e de Inês de Castro, posicionados face a face. Quando Dom Pedro assumiu o trono após a morte do pai, que havia ordenado o assassinato de Inês, mandou desenterrar o corpo dela e obrigou os nobres da corte a beijar a mão do cadáver. Os dois estão enterrados frente a frente para que, no juízo final, se encontrem olhos nos olhos. A cozinha do mosteiro tem um canal de água que corria diretamente do rio Alcoa. O rio passou por dentro da cozinha para a refrigeração e limpeza dos alimentos. Alcobaça fica a 90 quilômetros de Lisboa. Horário: 9h17h30 no inverno, 9h19h no verão. Ingresso: €6. Há ônibus diretos da Nazaré, a 20 minutos. A Ponta da Piedade é um promontório a 3 quilômetros de Lagos, com formações rochosas de calcário policromático, amarelas, ocres e douradas, moldadas pelo Atlântico em arcos, grutas e corredores submersos. É considerada uma das formações costeiras mais belas da Europa. O passeio de barco entra nas grutas em águas calmas, uma das experiências de mar mais acessíveis do continente. Lagos foi um dos principais centros do comércio de escravos africanos na Europa do século XV. O mercado de escravos, o mais antigo da Europa, ainda tem sua estrutura física preservada no centro histórico. É hoje um museu. Lagos foi também a base de operações de Dom Henrique o Navegador para as expedições africanas do século XV. O acesso à Ponta da Piedade é a pé desde Lagos em cerca de 40 minutos ou de carro. O pôr do sol visto do promontório é um dos mais fotografados do Algarve. As praias a norte de Lagos, Praia do Camilo, Praia de Dona Ana, têm acesso por escadarias na falésia e são menos lotadas. Lagos fica a 90 quilômetros de Faro. Óbidos é uma vila medieval inteiramente cercada por muralhas. Foi presenteada pelo rei Dom Dinis à rainha Santa Isabel como presente de casamento em 1282 e permaneceu propriedade das rainhas de Portugal por séculos. O castelo data do século XII e é hoje uma pousada de turismo de luxo. A tradição portuguesa de presentear vilas às rainhas
preservou o patrimônio medieval de diversas cidades do país. A ginja de Óbidos é um licor de ginja servido em copo de chocolate comestível. O copo é engolido depois de beber. A igreja de Santa Maria tem um interior revestido de azulejos azuis e brancos do século XVII. Óbidos tem uma das maiores festas medievais de Portugal em julho, quando a vila inteira volta ao século XV, com artesãos, trovadores e combates. Caminhar no topo das muralhas ao amanhecer, antes dos grupos de turistas, é a experiência mais memorável da vila. Óbidos fica a 80 quilômetros de Lisboa. O Festival Literário Internacional Fólio acontece aqui desde 2016. A vila tem residentes, comércios e restaurantes funcionando dentro das muralhas. Não é um cenário, é uma cidade viva. A Praia da Marinha, no município de Lagoa, é regularmente citada entre as 10 praias mais bonitas da Europa. Tem formações rochosas de calcário com tons dourados e avermelhados, águas azul turquesa e riqueza subaquática que a tornam um dos melhores pontos de mergulho do Algarve. A Gruta de Benagil, a mais fotografada do Algarve, com abertura no teto que ilumina uma praia interna, fica a 10 quilômetros da Praia da Marinha. O acesso é exclusivamente por barco ou a nado. Em 2026, restrições de visitantes foram implementadas na área costeira de Lagoa para a preservação do ecossistema marinho. Chegar de manhã cedo garante as melhores cores para a fotografia. O mergulho autônomo tem visibilidade de até 15 metros. O passeio de barco para as grutas custa entre 20 e 30 euros. A Praia da Marinha não tem infraestrutura. A ausência de bares e restaurantes é parte do que a preserva. O Santuário de Fátima é um dos principais centros de peregrinação cristã do mundo, com mais de 6 milhões de visitantes por ano. Marca o local onde, em 1917, 3 crianças pastoras relataram aparições da Virgem Maria entre maio e outubro. O complexo inclui a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, a Basílica da Santíssima Trindade e a Capelinha das Aparições. O Papa Francisco visitou Fátima em 2017 e canonizou 2 dos 3 pastores, Francisco e Jacinta Marto. A terceira pastora, Lúcia dos Santos, viveu como freira até 2005, aos 97 anos. O segredo de Fátima foi mantido em sigilo pelo Vaticano por décadas. A terceira parte só foi revelada publicamente no ano 2000. As peregrinações mais intensas acontecem nos dias 12 e 13 de cada mês, especialmente em maio e outubro. A esplanada da Basílica acomoda até 300 mil pessoas. Assistir a uma procissão noturna com velas acesas às 21h30 é a experiência mais impactante do santuário, independente de crença religiosa. Fátima fica a 130 quilômetros de Lisboa. Silves foi a capital do Garbe al-Andalus, o Algarve árabe, e a cidade mais rica da região sob domínio islâmico, entre os séculos 8 e 12. O castelo de Silves foi construído pelos mouros sobre fundações romanas. É o maior e melhor preservado castelo árabe do Algarve. Construído em arenito vermelho, sobreviveu ao terremoto de 1755, que destruiu a maioria dos edifícios medievais da região. Em 1189, o rei Sancho I tomou o castelo com a ajuda de cruzados ingleses, alemães e flamengos, a caminho da Terra Santa. O castelo tem um poço-cisterna com 4 abóbadas sobre 10 colunas, testemunho da engenharia islâmica. O nome Algarve, que deu origem à palavra Algarve, significa o Ocidente em árabe. As vistas sobre os pomares de laranjeiras e amendoeiras a partir das muralhas são únicas. O centro de Silves
tem uma catedral gótica do século XIII, construída sobre uma mesquita. Ingresso do castelo, 2,80 €. Silves fica a 25 quilômetros de Portimão. É o Algarve histórico, uma cidade que existia muito antes das praias se tornarem destino. As Grutas de Mira de Aire são o maior sistema de cavernas de Portugal, formadas há mais de 150 milhões de anos durante o Jurássico Médio, pela erosão da água no calcário. O sistema tem mais de 11.500 metros de extensão. Foram descobertas acidentalmente em 1947 e abertas ao público na década de 1970. A visita guiada desce mais de 680 degraus e termina num lago subterrâneo a mais de 100 metros de profundidade. Dentro das grutas vivem espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo. A temperatura interna é constante, 18 graus Celsius o ano inteiro, leve agasalho mesmo no verão. Dentro de uma galeria a 80 metros de profundidade, funciona uma sala de degustação de vinhos. As grutas ficam a 20 quilômetros de Fátima e a 1h30 de Lisboa de carro. A visita dura entre 45 e 60 minutos. Toda a região das Serras de Aire é drenada subterraneamente. Não existem rios visíveis na superfície. Lisboa concentra 2 monumentos UNESCO no bairro de Belém: a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos. A torre, construída entre 1515 e 1521, foi o último ponto de terra que os navegadores viam ao partir para o desconhecido. O Mosteiro dos Jerônimos, iniciado em 1501, foi construído com recursos de um imposto de 5% sobre as especiarias trazidas da Índia, o imposto da vintena da pimenta. Dentro do mosteiro estão os túmulos de Vasco da Gama e Luís de Camões. Ambos os monumentos são obras-primas do estilo manuelino, a expressão artística dos descobrimentos. Os dois foram eleitos 7 Maravilhas de Portugal em 2007. Belém é o bairro das partidas. Foi desta margem do Tejo que os navegadores zarparam para o mundo desconhecido. A Torre de Belém abre de terça a domingo. Ingresso 15 €. O Mosteiro dos Jerônimos abre de terça a domingo. Ingresso 10 €. Ambos têm filas, reserva prévia recomendada. A esplanada do mosteiro ao amanhecer, antes das filas, é uma das experiências mais memoráveis da cidade. Évora tem mais de 20 séculos de história contínua. O centro histórico é patrimônio mundial da Unesco desde 1986. O Templo Romano de Diana, no centro da cidade, data do século I d.C. e é o vestígio romano mais preservado em solo português. Évora foi capital de Portugal por períodos prolongados durante a Idade Média. O Templo Romano foi preservado por séculos, porque foi incorporado como parede de um açougue medieval. A Igreja de São Francisco tem a Capela dos Ossos, construída com os ossos de mais de 5.000 esqueletos. Na entrada, nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Évora foi poupada pelo terremoto de 1755 e preservou a arquitetura medieval e renascentista intacta. A catedral é a maior catedral medieval de Portugal. O centro histórico é compacto e percorrível a pé. No verão, a temperatura pode ultrapassar 40 graus Celsius, visita pela manhã ou ao entardecer. Évora fica a 130 quilômetros de Lisboa. As muralhas medievais externas seguem o traçado da planta romana original. O Palácio da Pena é o monumento mais fotografado de Portugal. Construído no século XIX sobre as ruínas de um mosteiro, combina estilos gótico, manuelino, islâmico e renascentista em cores de amarelo e vermelho. O palácio e a paisagem cultural de Sintra são patrimônio mundial da Unesco desde 1995.
poeta Lord Byron descreveu Sintra como um Éden glorioso em 1812, uma das primeiras referências literárias internacionais ao turismo em Portugal. O Palácio da Pena foi mandado construir pelo rei consorte Fernando II, que transformou toda a serra num parque romântico. Sintra tem o maior número de palácios por quilômetro quadrado de qualquer cidade europeia. Sintra fica a 28 quilômetros de Lisboa, 40 minutos de comboio da estação do Rossio. O Castelo dos Mouros do século VIII oferece a vista mais panorâmica. A Quinta da Regaleira tem um poço iniciático espiral de 27 metros associado aos Templários. Desde 2026, os ingressos exigem reserva prévia obrigatória na alta temporada. Monsaraz é uma vila medieval amuralhada no topo de uma colina no Alentejo. O castelo domina a vista sobre o Lago Alquiva, o maior lago artificial da Europa Ocidental. Em dias claros, avista-se a Espanha. A vila foi libertada dos mouros em 1167 e retomada definitivamente em 1232, com apoio dos cavaleiros templários. A região do Lago Alqueva foi a primeira do mundo a ser reconhecida internacionalmente como destino turístico Starlight, por causa da baixíssima poluição luminosa. O Observatório Dark Sky Alqueva oferece sessões de observação astronômica. O torreão do Castelo de Monsaraz ainda é usado como praça de touros, único no país. Sentar num café no alto das muralhas ao entardecer, com o Lago Alqueva ao fundo, é a imagem mais icônica do Alentejo. Monsaraz fica a 53 quilômetros de Évora, sem ligação ferroviária. O Menir dos Almendres, a 15 quilômetros, é o maior alinhamento megalítico da Península Ibérica. Monsaraz é o Alentejo em síntese: silêncio, história e céu aberto. O Real Edifício de Mafra é Patrimônio Mundial da Unesco desde 2019. Concebido pelo rei D. João V em 1711, o complexo tem 1.200 salas, mais de 4.700 portas e janelas, 156 escadarias e 29 pátios. A biblioteca conserva 36.000 volumes originais. O Palácio de Mafra foi a principal escola de construção de Portugal no século XVIII. Aqui se formaram os engenheiros e artesãos que reconstruíram Lisboa após o terremoto de 1755. A Basílica tem 6 órgãos barrocos, o maior conjunto do mundo na época da inauguração. A construção foi o tema do romance Memorial do Convento, de José Saramago, vencedor do Nobel de Literatura. Mafra fica a 40 quilômetros de Lisboa. O complexo abre de quarta a segunda. Ingresso €6. Não há comboio para Mafra, acesso de ônibus ou carro. A Tapada Nacional de Mafra, área de caça real de 822 hectares, oferece safari noturno com lobos ibéricos. É o Versalhes português financiado pelo ouro do Brasil. Mértola é conhecida como Vila Museu. Toda a cidade foi classificada como Zona Especial de Proteção do Patrimônio Arqueológico. A Igreja Matriz de Mértola é o único templo cristão de Portugal construído sobre uma mesquita árabe, preservando a planta quadrada e o mihrab originais. Quando os cristãos reconquistaram Mértola em 1238, simplesmente adicionaram uma abside à mesquita e a converteram em igreja, sem demolir a estrutura islâmica. Mais de 5.000 peças arqueológicas islâmicas foram recuperadas em Mértola, a maior coleção de arte islâmica de Portugal. Mértola fica na confluência dos rios Guadiana e Oeiras, no extremo sul do Alentejo. Subir ao castelo revela os 2 rios, uma paisagem que explica por que essa cidade existiu desde sempre neste lugar. O acesso é exclusivamente de carro. Mértola oferece a sobreposição histórica mais densa de Portugal: romanos, árabes e cristãos em camadas visíveis.
Angra do Heroísmo é a única cidade dos Açores classificada como Patrimônio Mundial da Unesco, desde 1983. Fundada no século XV, foi durante 400 anos escala obrigatória para as frotas vindas da África, das Índias e das Américas. Do século XV ao XIX, praticamente todo o ouro e as especiarias que chegavam à Europa passaram pela Baía de Angra. Em 1980, um terremoto devastador danificou severamente o centro histórico. A cidade foi quase inteiramente reconstruída para replicar sua forma original. Angra foi capital de Portugal entre 1580 e 1582. A Bahia tem 74 naufrágios documentados desde 1552. Os tesouros nunca foram recuperados. Estão nas águas cristalinas da Bahia. O Monte Brasil, um vulcão extinto, domina a Bahia e tem trilhas com vistas panorâmicas. A Algar do Carvão, no interior da ilha, é uma chaminé vulcânica acessível e uma das mais impressionantes dos Açores. A ilha tem as festas do Espírito Santo, uma das tradições religiosas mais antigas do arquipélago. Angra prova que os Açores têm história urbana além da natureza vulcânica. Portugal é um país de extremos. O ponto mais ocidental da Europa continental fica aqui. As maiores ondas já surfadas no mundo ficam aqui. A floresta mais antiga da Europa está numa ilha no meio do Atlântico, e a cidade mais velha do país foi fundada antes do país existir. 31 cidades, cada uma com uma razão diferente para existir, para sobreviver e para ser lembrada. Portugal não é só Lisboa e Porto. É tudo o que está entre elas e muito além delas. Se você já conheceu alguma dessas cidades, deixa nos comentários qual foi. Se ainda não foi a Portugal, qual dessas 31 colocou no mapa? Conta aqui embaixo. Esse foi o Travel List. Até a próxima!